Se você assiste a CNN, MSN Now ou outras emissoras como a NBC, é claro que fica com a impressão de que o mercado nos Estados Unidos está em colapso, que as ações estão despencando. E o que está acontecendo? Quase a mesma coisa que aconteceu na época da Grande Depressão. Então é isso. Corretores e investidores estão se jogando das janelas dos prédios altos por não suportarem a vergonha da falência. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, eu diria que não é nada disso. Não foi Ivanov quem perdeu no futebol, mas sim Rabinovich quem ganhou no Preference. O S&P 500 e o Nasdaq fecharam em novas máximas históricas absolutas na quarta-feira. Em 2 semanas, os índices recuperaram quase todas as perdas relacionadas à guerra contra o Irã. Aliás, isso foi informado justamente pela CNN, a mesma que durante essas 2 semanas gritava que a bolsa nunca iria se recuperar. Bem, nunca diga nunca. Quero contar para vocês 4 histórias. Elas aconteceram nos Estados Unidos literalmente nesta semana. Cada uma delas é uma história separada, mas juntas formam um quadro só. E esse quadro não é dos melhores. Bom, como posso dizer, esse quadro é familiar para todos nós que viemos da União Soviética, especialmente daquela incrivelmente socialista. O quadro se chama assim: aquela que recebeu o poder demais nunca devolve esse poder voluntariamente. Ela só transfere esse poder para o próximo dono. Mas vamos começar pelo Oriente Médio, porque, claro, todos os olhos hoje estão voltados para lá. E vamos começar com o povo que o Senhor certa vez escolheu. A história do povo judeu é cheia de tragédias que quase destruíram o povo escolhido por Deus, que em diferentes épocas foi chamado de diferentes nomes. Hebreus, judeus, israelitas, judaítas e até simplesmente chamados de judeus, de forma pejorativa. Mas veja só, o destino desse povo foi traçado de forma tão estranha que, após quase toda a tragédia, acontecia algo que dava esperança e abria novas oportunidades para esse povo peculiar que Deus chamou de tribo teimosa e rebelde. Tribo. De dura serviço, como se diz em russo, né? E talvez tenha amado por isso, quem sabe? Então Mordecai lá se recusou a se curvar diante de Amã, que planejou exterminar todos os judeus nos vastos territórios do então enorme Império Persa. Irã, em russo. Os assessores de Amã lançaram sortes para decidir em que dia exatamente matariam os judeus, e a palavra para sorte em persa é pur. Então, quando em vez dos judeus, Ramã e seus assessores foram mortos, os judeus passaram a chamar esse dia de festa de Purim. Bem, em hebraico deveria ser Purém, claro, mas Purim significa o dia da sorte, o dia da sorte. No meio do século XX aconteceu uma terrível catástrofe, que é chamada justamente de catástrofe. O extermínio sistemático de 6 milhões de pessoas, simplesmente pelo fato de que corria em suas veias o sangue do povo escolhido. Alemães, ucranianos, poloneses, lituanos, franceses, muitos outros povos não escolhidos por Deus matavam, assassinavam, estupravam, queimavam em fornos, enterravam pessoas vivas, sentindo enorme prazer com o trabalho de suas próprias mãos. Metade desse povo de dura serviço sobreviveu e, como consequência, a maioria deles retornou às suas terras legítimas que Deus lhes havia prometido. Assim surgiu Israel, o Israel moderno. Em 7 de outubro de 2023, militantes do Hamas, armados e treinados pelo Irã e pela Rússia, mataram 1.200 pessoas em Israel e fizeram 250 reféns. Nas maiores universidades da Europa e dos Estados Unidos, ocorreram manifestações em apoio ao Hamas, com apelos para matar judeus, não mais os que estão longe em Israel, mas os estudantes dessas instituições. Milhões de pessoas no mundo ficaram felizes e celebraram ao saber que milhões de crianças judias foram colocadas em fornos. De novo, bem, depois do Holocausto. Mulheres grávidas tinham seus ventres abertos e homens eram decapitados. Esse dia se tornou uma grande celebração em parte do mundo cristão e no mundo muçulmano. Especialmente no mundo xiita, aliás, que há muitos anos clama pela completa aniquilação dos outros 6 milhões de judeus que vieram para a terra que, segundo afirmam os xiitas, Deus deu por acaso e por engano, só porque estava bêbado. Mas dessa tragédia surgiu algo que, muitos anos depois, seria contado como mais uma libertação milagrosa do povo escolhido.
O Hamas foi derrotado, o Irã destruído, a Síria expulsou seu governante, a Rússia praticamente perdeu suas alavancas de influência e, ao que parece, agora começará a ampliação da solução para essa questão. Expansão, quero dizer, como se chama, tratados, acordos. Ou seja, a solução da questão com o grupo Hezbollah, que está localizado no Líbano. Uma oportunidade histórica está se desenrolando agora no Oriente Médio. Fontes israelenses informam à Fox News que as negociações entre Israel e Líbano podem levar à adesão do Líbano aos acordos de Abraão. Ainda é cedo, mas após negociações diretas em Washington no início da semana, Trump publicou à noite no Truth Social: "Estou tentando dar um pouco de respiro a Israel e ao Líbano." Os dois líderes não conversam há muito tempo, já faz 34 anos. Isso vai acontecer amanhã, certo? Enquanto as forças terrestres israelenses continuam atuando no sul do Líbano, o Hezbollah segue lançando foguetes e drones pela fronteira. Há otimismo na região sobre a chance de essas negociações diretas resultarem na normalização das relações entre os dois países. Se o Líbano aderir aos acordos de Abraão, isso significa que a terrível catástrofe que ocorreu em 1923 se transforma em um alívio para o povo judeu, pelo menos por algum tempo. Sonhar que isso será para sempre é muito difícil, especialmente conhecendo a história anterior, mas cada dia de trégua já é algo muito bom. Quem sabe talvez Trump seja justamente o tão esperado Messias, em uma forma incrivelmente estranha. Primeiro, não é magro. Segundo, não é barbudo. Terceiro, não usa trapos e não anda descalço pela areia. Mas quem disse que a imagem de um mensageiro de Deus deve coincidir com as nossas fantasias? Durante um evento importante, o presidente Trump anunciou que o cessar-fogo entre Israel e Líbano começará às 5 da tarde, horário do leste, ou meia-noite no local, destacando sua relevância por vários motivos. Isso aborda os objetivos mais amplos da administração Trump de expandir os acordos de Abraão e destaca o sucesso dos negociadores em garantir mais estabilidade regional no último ano e meio. Aqui é importante destacar um ponto. Agora estamos testemunhando uma vantagem. São negociações diretas que estão sendo conduzidas entre os governos do Líbano e de Israel. O presidente também escreveu no Truth Social que pela primeira vez desde 1983, quando o presidente era Ronald Reagan, ele convida o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, a Washington para realizar negociações diretas com o objetivo de desenvolver relações pacíficas entre os dois países e ampliar o diálogo que ocorreu anteriormente nesta semana em Washington, no nível de embaixadores, com a mediação do secretário de Estado, Marco Rubio. É importante notar que Hezbollah e governo do Líbano já não estão tão ligados. Nas últimas horas, sirenes soaram no norte de Israel devido ao lançamento de drones e foguetes através da fronteira para o norte de Israel por um grupo terrorista apoiado pelo Irã. O governo libanês é separado, mas novamente isso fala sobre o objetivo comum de Israel e do Líbano não apenas de desarmar o Hezbollah, mas também de tentar desenvolver relações pacíficas entre os dois países. E o presidente anuncia que hoje à meia-noite no horário local, às 5 da tarde no horário do leste, o cessar-fogo entre Israel e Líbano deve entrar em vigor. Quando cheguei a Israel, já faz, veja só, 52 anos, os primos da minha mãe, que nasceram em Israel, me contavam como eles iam de Haifa a Beirute para se divertir. Eles saíam cedo de manhã no sábado de trem, passavam o sábado, a noite e parte do domingo no Líbano e depois retornavam. Eles diziam que era um lugar aberto, turístico, cheio de restaurantes, bares, cafés, boutiques, uma espécie de pequena Paris. Já na minha época, os libaneses me diziam que não sabiam qual país assinaria o primeiro acordo de paz com Israel, mas o segundo, diziam eles, com certeza seria o Líbano. Representantes do mundo árabe mais amigáveis com um judeu, sinceramente, tirando talvez os beduínos, eu nunca encontrei. Os beduínos e também os drusos viviam muito bem ao lado ou dentro do Estado judeu, mas depois que o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e seu assessor de segurança nacional, Brzezinski, tiraram o Shah do Irã e organizaram no território iraniano um incêndio islâmico. Como eles diziam, o Líbano foi praticamente tomado por islamistas, destruído, levado ao estado da Idade Média e se tornou uma base da Rússia e do Irã para ataques ao Estado judeu. Graças a Deus e a Trump, essa época parece estar chegando ao fim. O melhor que pode acontecer é se Israel, o exército israelense, junto com o exército libanês, desarmarem o Hezbollah, prenderem a liderança do Hezbollah e oferecerem aos demais a chance de viver uma vida normal.
Porque, veja, agora no Líbano vai começar uma grande reconstrução, não como a perestroika soviética, mas uma reconstrução de tudo aquilo que foi destruído após muitas décadas de destruição e horrores. Vai começar a reconstrução da vida. E os judeus, é claro, vão participar disso com prazer. Legendas. Estamos decifrando o acordo nuclear que ninguém previu. A Rússia quer isso. Os Estados Unidos disseram não. O Irã não está pronto para entregar isso a ninguém e um pequeno país da Ásia Central pode acabar sendo o dono do material mais perigoso do mundo. Os Estados Unidos sugeriram uma moratória de 20 anos para o enriquecimento de urânio. O Irã contrapropôs um prazo bem menor e definitivo, apenas 5 anos. Como resultado, o acordo fracassou na hora. Agora é aqui que fica realmente interessante, porque bem no fundo dos escombros dessas negociações está o enredo paralelo mais explosivo de todo esse conflito. O que está acontecendo com o urânio? Os Estados Unidos também pediram insistentemente que o Irã removesse completamente todo o urânio altamente enriquecido do país. Os iranianos disseram que concordariam com um processo controlado de diluição do urânio em vez disso. Em outras palavras, o Irã está dizendo: nós vamos diluí-lo aqui, em nosso território, sob nosso controle. Os Estados Unidos dizem: não, ele deve sair do país e ponto final. Essa diferença não é apenas um detalhe das negociações. Essa diferença é toda a guerra. Então quem vai vencer? Os candidatos eles são fascinantes, assim como os jogos geopolíticos que se desenrolam em torno de cada um deles. Entra em cena Vladimir Putin. Ele propôs transferir o urânio enriquecido do Irã para a Rússia como parte de um acordo para encerrar a guerra, mas Trump recusou. Por quê? No papel, a proposta russa parecia bastante aceitável. A Rússia já é uma potência nuclear. A Rússia armazenava o urânio pouco enriquecido do Irã no âmbito do acordo nuclear de 2015, o que a torna um dos poucos países com capacidade técnica para receber esse tipo de material. Eles já fizeram isso antes. Eles têm a experiência necessária. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou pode participar desse processo de várias formas, incluindo o reprocessamento de urânio altamente enriquecido em combustível ou a transferência de parte desse urânio para a Rússia para armazenamento, desde que o direito do Irã de enriquecer urânio exclusivamente para fins pacíficos seja rigorosamente respeitado e assim por diante. Parece razoável e neutro, mas na verdade não é nenhum dos dois. Só pense nisso. Putin, ao mesmo tempo, oferece apoio militar ao Irã e propõe assumir o controle dos materiais nucleares dele. Washington já reconheceu oficialmente que a Rússia forneceu informações de inteligência para ajudar a mirar nas tropas americanas nessa região, no Oriente Médio, durante a guerra. Transferir para Moscou o direito de controlar o ativo mais estratégico do Irã, em meio a um conflito ativo na região onde a Rússia já busca dominar, isso não é não proliferação. E o que não é menos importante, o próprio Irã também não está disposto a transferir esses materiais para a Rússia. O porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghei, declarou que o país ainda não chegou a esse estágio. Dessa forma, ambos os lados simplesmente disseram não a Moscou. Isso é impressionante. Moscou está fazendo de tudo para se intrometer e, de alguma forma, voltar a se tornar uma parte importante desse conflito. E, portanto, uma parte importante do Oriente Médio. No Kremlin, eu acho que eles entendem perfeitamente que os americanos nunca aceitariam isso. Nunca mesmo. Mas, do ponto de vista dos objetivos de propaganda, para parecerem pacificadores, eles estão sempre oferecendo seus serviços. Isso é exatamente a mesma coisa que convidar um gato para tomar conta dos ratinhos enquanto os pais vão se divertir. Here is where Kazakhstan enters. É exatamente aqui que o Cazaquistão entra em cena. E essa é a opção que os especialistas mais sérios em não proliferação nuclear indicam de forma não oficial. Por quê? Eu vou explicar para vocês agora. A AIEA administra um banco de combustível nuclear no território do Cazaquistão, que é destinado a ser usado como fonte reserva de urânio pouco enriquecido de qualidade para reatores. O Cazaquistão já exerce papel importante na arquitetura nuclear mundial. O país possui infraestrutura, tem relações com a AIEA
E o que é extremamente importante, o Cazaquistão assinou um acordo com a AIEA para sediar o banco de urânio pouco enriquecido, especificamente para contribuir com o fortalecimento da segurança do ciclo internacional de combustível nuclear. E ainda, em 1994, as Forças Armadas dos Estados Unidos retiraram cerca de 600 quilos de urânio de grau militar do Cazaquistão para o território dos Estados Unidos. Isso fez parte de uma operação chamada Projeto Safira. A ação visou remover materiais nucleares remanescentes após o colapso da União Soviética, em total coordenação com autoridades do Cazaquistão e a Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA. Algo parecido já ocorreu antes. O Cazaquistão já passou por isso, sabe como funciona e não tem interesse no conflito entre Irã e Estados Unidos. A transferência neutra supervisionada pela AIEA e verificação internacional obrigatória é provavelmente a solução mais transparente atualmente. Bem, agora vamos passar ao que acabou de acontecer nos Estados Unidos da América. Primeira história. Os promotores chegam a... Onde eles chegaram? Agora vocês vão descobrir. Acho que vocês vão achar interessante saber como a principal autoridade financeira dos Estados Unidos, o Federal Reserve, gasta o nosso dinheiro. O promotor de Washington, Janine Perro, visitou a sede do Federal Reserve. Perro disse que qualquer projeto de construção com um estouro de 80% em relação ao orçamento inicial merece uma investigação séria. E essas pessoas, disse ela com certa ironia, sendo ex-apresentadora de um programa na Fox, essas pessoas são responsáveis pela política monetária dos Estados Unidos. Trump já apontou várias vezes que o novo prédio do Federal Reserve foi inicialmente orçado em pelo menos o dobro do que deveria custar. E agora houve gasto quase 2 vezes maior. Ou seja, já foi gasto 4 vezes mais dinheiro do que o necessário para construir, reformar e colocar em ordem qualquer prédio. Consequentemente, suspeitas surgem imediatamente. Que tipo? Bem, especialmente quando estamos falando de bilhões, certo? A suspeita, como você pode imaginar, é muito simples. Estão roubando. Em bom português, estão roubando. É assim que nos roubam. Socorro. A visita dos promotores, então, bem, as pessoas do Perro no Fed, provavelmente em russo, né? Esta é talvez a primeira tentativa séria em 100 anos de pelo menos dar uma olhada sob o capô da instituição que Mises e Hayek chamavam de fonte da distorção sistêmica da economia. A fonte da distorção sistêmica da economia. Então, o Fed, provavelmente sim, o Fed. Desde 1913, eles operam no modo: pessoal, confiem na gente, nós sabemos melhor do que todo mundo, então nem vamos compartilhar com vocês como agimos. Então, 80% de excesso de gastos no próprio prédio, isso é uma metáfora perfeita de como o Federal Reserve administra os recursos dos outros. Usando dinheiro alheio, sem disciplina de mercado e com direito exclusivo de imprimir moeda. Hayek, em A Nacionalização do Dinheiro, mostrou que enquanto existir o monopólio estatal sobre a emissão e a criação de dinheiro, haverá inflação, crises e corrupção. Agora, graças a Deus, tecnologicamente já chegamos às criptomoedas. Talvez isso comece a corrigir a situação. Agora, veja só. Na Constituição dos Estados Unidos da América não existem as palavras Sistema da Reserva Federal. Ela não está lá. Por quê? O Federal Reserve foi criado em 1913 em um clube na Ilha Jekyll por um grupo de banqueiros que depois se nomearam como administradores. Ludwig von Mises, em seu livro Teoria do Dinheiro e do Crédito, publicado em 1912, aliás, um ano antes da criação do Federal Reserve, já havia provado o seguinte. Depois que o livro já havia sido lançado e se tornado popular, sendo estudado em todos os lugares possíveis, eles pensaram, por que não organizar algo completamente oposto? Quando o Estado obtém o monopólio da emissão de dinheiro, ele inevitavelmente começa a abusar desse poder. Incrível, não é mesmo? Não é culpa de pessoas ruins no comando, e sim da estrutura de incentivos. O Federal Reserve é o único agente na economia que tem permissão para criar dinheiro do nada, ou seja, criar um ativo do nada. Esse ativo é o dinheiro que está no seu bolso. Friedrich Hayek escreveu um livro em 1976 chamado Desnacionalização do Dinheiro.
Ele argumentava que a única maneira de parar a inflação e os ciclos econômicos era tirar do Estado o monopólio sobre o dinheiro. Ou seja, senhores, ao que tudo indica, a inflação acontece por causa do que inventamos em 1912 a 1913. É importante permitir a concorrência entre moedas, assim como ocorre com carros ou computadores. Pode parecer estranho falar de dinheiro dessa forma, mas elas já disputam entre si. Só que a gente limita essa concorrência, por isso estamos sempre criando, uma economia nivelada. O excesso percentual de gastos em edifícios não é um escândalo. Este é um pequeno modelo ilustrativo de como esses caras administram o dólar. Se eles não conseguem cumprir o orçamento da construção, por que alguém acredita que eles podem administrar a massa monetária de um país com 340 milhões de habitantes? Eu emigrei de um país onde o banco estatal da URSS também imprimia rublos do mesmo jeito. Da mesma forma prometia estabilidade e do mesmo jeito acabou do jeito que acabou. A diferença entre o banco estatal da URSS e o Federal Reserve não está na natureza da instituição. Não. A diferença está na velocidade da degradação. Segunda história. O Ministério da Justiça agora já não é mais justiça financeira, mas sim uma arma política. Isso preocupa todos nós. Então, na terça-feira, dia 11, no dia 14 de abril, o Ministério da Justiça dos Estados Unidos recorreu ao Tribunal Federal de Apelações pedindo a anulação das sentenças por conspiração sediciosa. Essa é uma acusação muito grave na legislação americana. Os líderes, então, dos Proud Boys e dos Outkeepers são todos caras que estão ligados à invasão, suposta invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. No mesmo dia, o procurador-geral interino no lugar de Pam Bondi é Todd Blanche. Defendeu publicamente a prática de Trump. O presidente, tanto no palanque quanto nas redes sociais, menciona nomes que, segundo ele, o Departamento de Justiça deveria investigar. Então, Blanche disse que os americanos deveriam ficar felizes que o presidente está pessoalmente envolvido em casos sensíveis do Departamento de Justiça. E é aí que eu tenho problemas. Para uma pessoa que cresceu na URSS, essa frase soa mais ou menos assim: camarada Stalin. O secretário-geral assumiu o controle pessoal do processo. Isso não é retórica do totalitarismo, é a definição técnica dele. Isso é totalitarismo. Ludwig von Mises, no livro Burocracia, escreveu que, quando um órgão estatal adquire o direito discricionário de escolher a quem perseguir, esse órgão inevitavelmente se transforma em um instrumento de medida política. Juntos, não em 10, 23 anos, mas imediatamente. Eu entendo muito bem o Trump, que foi perseguido. A vida dele, da qual não sei, tentaram transformar em um inferno. Naturalmente, ele quer responder a todos que fizeram isso com ele. Mas pela experiência mundial, sabemos que se você participa da resposta, aqueles que vierem, inevitavelmente virão do outro lado e vão responder a você. E depois você responde a eles e depois eles respondem a você. E isso vai ser infinito. Trump precisa dizer a si mesmo que ele não tem o direito de se envolver. A única coisa que ele pode fazer como chefe de Estado é, digamos, exigir um relatório de seus subordinados sobre o que está sendo feito para trazer o país de volta ao Estado de Direito. E vamos ser honestos, porque a honestidade é o principal princípio do pensamento crítico. Durante a administração Biden, o Departamento de Justiça foi usado como instrumento político. A mesma Lei Fosse, a Lei de Proteção das Entradas das Clínicas, durante o governo Biden, foi aplicada principalmente contra ativistas conservadores. Agora, a administração Trump chama isso de um exemplo típico de transformar a lei em uma arma contra os conservadores. Eu, propositalmente, não tomo partido nessa história, nessa disputa política específica, porque, do ponto de vista das ciências e da liberdade, ambos os lados mostram a mesma coisa. Trump, criado como um árbitro neutro, se transformou em um martelo que o novo ocupante da Casa Branca pega nas mãos a cada 4 anos em janeiro. Frédéric Bastiat, em A Lei, um livro de 1850 que parece ter sido escrito ontem, formulou isso perfeitamente. Ele escreveu: a lei se transformou justamente naquilo que ela deveria impedir.
Em vez de proteger a propriedade e a liberdade, ela se tornou um instrumento de sua compensação legalizada. Isso sempre acontece segundo o mesmo padrão. Primeiro a lei é aplicada aos maus. Discurso de ódio. E depois aos que incomodam. E depois a todos em geral. Ayn Rand acrescentou a isso uma tese importante. Em Atlântida, ela escreveu: "Não existe tal coisa como exceção para as pessoas certas." Se a lei pode ser aplicada seletivamente, por exemplo, não aplicada a Hillary Clinton, ela deixa de ser uma lei. Ela se torna apenas uma lista de inimigos. Terceira história, lembra? Doge. A terceira história é mais complicada do que as duas anteriores. Peço que vocês ouçam com atenção, porque aqui vamos precisar de um verdadeiro pensamento crítico. Esse pensamento crítico é tema do meu novo curso no canal Roteiro para a Liberdade. O primeiro ato da segunda administração de Trump foi a destruição de fato da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Essa agência existia desde 1961 e empregava, quantos mesmo? Bem, mais de 10 mil pessoas. Ela se ocupava da chamada ajuda humanitária, combate a epidemias e apoio à educação em todo o mundo. Elon Musk assumiu a liderança da nova instituição com o nome sugestivo de Departamento de Eficiência Governamental, DOGE. No início de fevereiro de 1925, Musk escreveu em sua rede social: "Passamos o fim de semana jogando a USAID no triturador. Poderíamos ter ido a festas incríveis. Fizemos isso em vez disso." Então, em 14 de abril de 1926, foi lançado um livro do ex-chefe do Departamento de Saúde Global da USAID, um tal de Nicholas Endrich, chamado assim: Para a Trituradora, pegando emprestada, por assim dizer, a terminologia do Musk, Para a Trituradora, o relatório do informante sobre como a administração Trump fez com que a administração rompesse com a USAID. E lá tem um detalhe que chamou seriamente a minha atenção. Então vocês vão gostar agora. Quando Endrich fez uma apresentação para os novos indicados de Trump sobre o trabalho da agência, o chefe de gabinete da USAID disse: "Eu não fazia ideia de que vocês faziam tudo isso aqui. Eu achava que a USAID era só, abortos." Esse é o chefe de gabinete. Você consegue imaginar o que estava acontecendo lá? De acordo com os dados mais recentes, mais de 400 mil servidores federais deixaram seus empregos desde a chegada do Trump. Bem, e a maior parte desse êxodo inicial foi causada justamente pelas decisões e pesquisas do DOGE. Agora, pensamento crítico. Vamos tentar ativá-lo. Aqui é preciso manter na cabeça dois pensamentos ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Já é difícil segurar um pensamento, dois, então, impossível. E ambos estão corretos. Primeiro pensamento. Do ponto de vista de Mises, Hayek, especialmente Milton Friedman, a ajuda externa através do Estado é má economia. Friedman chamava a ajuda estrangeira, de forma muito engraçada, de subsídio dos pobres de um país rico para os ricos de um país pobre. Mais uma vez. Subsídio dos pobres de um país rico, muito espirituoso para os ricos de um país pobre. Ou seja, o dinheiro que o contribuinte não queria dar a ninguém é tomado pelos funcionários públicos e enviado para algum lugar, onde é roubado pelos ricos do país para onde foi enviado. Países pobres? Buffett diria: o dinheiro que não vem de uma troca voluntária sempre distorce tanto o mercado do doador quanto o mercado do destinatário. Ou seja, aqui tiram à força e lá dão a oportunidade de desviar. Simplesmente maravilhoso, mas não há objetivo algum. Não sei qual eles estabeleceram. Isso não é alcançado por causa da lei da burocracia, que Columbus formulou de maneira brilhante. Qualquer iniciativa da burocracia termina com um resultado exatamente oposto ao objetivo que eles estabeleceram. O segundo pensamento, que não é menos importante, a maneira como isso foi feito não é o método de uma república livre, é o método de um golpe. E entendo que começou como um golpe. Uma agência criada pelo Congresso está sendo fechada por decreto presidencial. É estranho, né? O trabalho é feito por programadores de 20 e poucos anos sem experiência na área humanitária.
Uma pessoa não eleita, não aprovada pelo Senado, publica em uma rede social: nós jogamos a agência dele no triturador. Se hoje o presidente pode fechar uma agência do Congresso por decreto, amanhã pode fazer algo diferente da mesma forma, o que pode não ser do nosso interesse. Pode ser que haja outro presidente, mas ele também poderá fazer isso. Thomas Paine, no sentido dramático, escreveu: todo poder que você temporariamente confia a uma pessoa em nome de um bom propósito permanece à disposição da próxima pessoa e da próxima depois dela e daquele que vier em 8 anos. E pode chegar alguém que, na sua opinião, uma pessoa não muito boa. Minha conclusão para o espectador: você pode ser a favor da redução da USAID e, ao mesmo tempo, contra o método pelo qual isso foi feito. Essas são duas posições que não se contradizem. Na verdade, essa é a posição de um defensor da liberdade. Bem, e agora a quarta história, o grande irmão. Neste exato momento, enquanto falo, está acontecendo uma votação dramática no Congresso dos Estados Unidos. O que está em jogo? A prorrogação do programa de vigilância conhecido como FISA, mais precisamente a seção 702. O que é isso? A seção 702 permite que a Agência de Segurança Nacional colete comunicações eletrônicas de estrangeiros sem mandado judicial. O problema é que, nessa rede, americanos também são capturados com frequência, tendo conversas, ligações e mensagens monitoradas sem mandado ou notificação. Porque eles escreveram uma carta para um estrangeiro. Senhores, foi assim que o FBI começou a investigar a campanha eleitoral de Trump. Continua, só para vocês entenderem, certo? O programa expira em 20 de abril. Trump exige da Câmara dos Representantes uma prorrogação pura e simples por 18 meses sem reformas, sem exigência de mandado, sem restrições. Isso é impressionante. Vejam vocês mesmos. Em abril de 2024, quando Biden estava no poder, Trump escreveu em letras maiúsculas, e eu cito: acabar com a FISA. A propriedade dele foi usada ilegalmente contra mim e muitos outros, e eu concordei totalmente com ele. Acabar com a FISA. Hoje, em 26 de abril deste ano, Trump escreve sobre a mesma FISA. Quando usada corretamente, ou seja, quando nós, nosso país, usamos, é uma ferramenta eficaz para proteger os americanos. Bem, tudo certo, correto, né? O que mudou nesses 2 anos? Só mudou uma coisa. Agora tudo está nas mãos de Trump, e não nas mãos do seu oponente. Este é um caso puro, estéril, de laboratório, do que Lord Acton alertava. Em geral, ele escreveu sobre isso no século XIX, né? O poder, escreveu ele, corrompe, o poder corrompe. Depois acrescentaram que o poder absoluto corrompe absolutamente, mas digamos assim, isso já não é sobre nós agora. Agora o poder corrompe. Mas ela corrompe não só aqueles que a exercem, ela nos corrompe, é a nossa percepção do próprio princípio do poder. Começamos a pensar que o problema está em quem segura a ferramenta, e não no fato de que a ferramenta existe. A quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos foi ratificada em 1791. Ela garante o direito do povo à inviolabilidade da pessoa, a inviolabilidade da residência, dos papéis e dos bens contra buscas e apreensões injustificadas. Nenhum mandado deve ser emitido sem motivo suficiente, confirmado sob juramento. O que posso acrescentar é que esse motivo suficiente também é desconhecido, ninguém sabe o que é. Por isso está escrito de forma ruim. E não está muito preciso. E como conversamos, aqueles que às vezes ouvem ou leem minhas várias apresentações relacionadas ao mapa externo para a liberdade, motivo suficiente é eu não sei. Mas o que isso significa? Pular 2 vezes, bater o pé, assobiar e mais alguma coisa? Bom, não importa, pelo menos isso. Isso, confirmado sob juramento. Bem, é tipo, eu acredito em Deus, então não vou jurar em nome dele, certo? Juro pela minha mãe. A FISA 702 é uma manobra jurídica para contornar essa emenda. Mesmo essa emenda cheia de brechas. Não é uma revogação, é uma forma de contornar. E aqui está o que eu quero dizer diretamente ao meu público. Nós sabemos o que é vigilância estatal. Vivemos em um país onde em cada comitê distrital do partido havia um departamento que lia as cartas. Nós sabemos como isso era chamado, medida operacional técnica.
As tecnologias que eram usadas pela KGB e as tecnologias que são usadas agora, bem, talvez o nível seja diferente, mas o princípio é o mesmo. A justificativa é sempre a mesma. Segurança nacional, a vítima é sempre a mesma. Nós, pessoas comuns, um indivíduo que está cuidando da sua própria vida, nem desconfia que alguém está lendo sua correspondência. Thomas Paine, no seu livro Senso Comum, escreveu que o governo é, na melhor das hipóteses, um mal necessário e, na pior, insuportável. Aqui eu concordo totalmente com ele. Eu nem conheço o melhor caso, só conheço o pior mesmo. A única defesa contra a transformação de um no outro, do mal necessário em algo insuportável, são limitações constitucionais que, vale notar, protegem os cidadãos do governo e não o governo dos cidadãos, como tentaram fazer em constituições de outros países. Exatamente, proteger os cidadãos do governo. Bom, tudo bem, vamos caminhando para a conclusão. 4 histórias em uma semana. Ministério Público versus Banco Central, Ministério da Justiça contra opositores internos e externos. O Poder Executivo fechando uma agência do Congresso com um único decreto, vigilância que é prorrogada sob o mesmo pretexto e pelo mesmo político que, 2 anos atrás, exigia seu cancelamento. O que os une? A mesma coisa. A República Americana, idealizada por Madison, Hamilton, Jefferson como um sistema de freios e contrapesos, hoje funciona em geral como um pêndulo, não como um relógio suíço, mas como um pêndulo. São coisas diferentes. A cada 4 ou 8 anos, um clã arranca a alavanca do poder do outro. E cada um desses clãs usa essa alavanca de forma muito mais agressiva do que o anterior. E as alavancas são vigilância, promotoria, emissão de dinheiro, decretos executivos, elas ficam cada vez mais poderosas. Hayek chamava isso de caminho para a servidão e ele alertava: esse caminho é sempre pavimentado com as melhores intenções. Segurança, justiça, eficiência, interesses nacionais, cada passo nessa estrada é justificado separadamente e cada passo torna o próximo mais fácil. É possível sair desse caminho? Sim. Mas somente se os cidadãos, não partidos, nem candidatos, nem movimentos, mas sim os próprios cidadãos, entenderem uma coisa simples. Primeiro será um dia, depois agirão de alguma forma. A liberdade não é um presente que o governo nos dá em troca da nossa obediência. A liberdade é algo que o governo tem a obrigação de não nos tirar. Se nós mesmos não sabemos distinguir isso, nenhuma constituição, nenhum tribunal, nenhuma eleição vai nos salvar. É exatamente por isso que faço este canal, é exatamente por isso que escrevi o curso Ciência da Liberdade. Liberdade é conhecimento. Sem conhecimento, ela não vive. Se este vídeo fez você pensar, ative o sininho, inscreva-se, compartilhe com alguém que é importante para você. Para quem quiser apoiar o canal de forma contínua, existe uma assinatura paga de $4 por mês. Não é muito, mas me permite fazer essas análises regularmente e de forma mais aprofundada. Meu curso Ciência da Liberdade está aqui no canal de graça. E lembre-se do principal. Pensar não é um luxo, é uma tecnologia de sobrevivência para quem é livre do ser humano. Este foi Leon Weinstein, Ciência da Liberdade. Até a próxima.